Muito bem, vamos fazer a quarta aula do curso. Vamos fazer o capítulo 4, que é o princípio da inclusão e exclusão. A gente vai fazer 4 coisas. Primeiro a gente vai contar a cardinalidade da união de n conjuntos, ver quantos elementos tem a união de n conjuntos. Depois vamos contar o número de divisores de um certo inteiro. Vamos definir e trabalhar um pouco a função Feed-Euler. E por último, vamos falar de permutações caóticas. Muito bem, a gente começa com um exemplo simples. Aqui a gente tem uma sala que tem 50 alunos, 20 deles fazem o curso de análise, 15 de álgebra linear e 7 fazem os dois. E eu quero contar quantos fazem pelo menos uma das duas matérias. Então, para isso eu vou definir aqui dois conjuntos. A vai ser o conjunto dos alunos que fazem análise. B, o conjunto dos alunos que fazem álgebra linear. Então, se você está acostumado com o diagrama de Venn, será um diagrama assim, com A e B. Estou fazendo isso aqui para você se sentir mais familiarizado, mas a gente não vai usar diagramas de Venn de maneira nenhuma. Então, tem conjuntos A e B. Eu tenho um conjunto que é a interseção, que são os que fazem as duas simultaneamente. Isso me foi dado também, essa quantidade. 7 fazem as duas. E eu defini por último a união, que são os alunos que fazem alguma das duas, né? A união B. E o número de elementos de A união B é o que eu quero. Então, como eu faço para contar? Uma maneira de contar é, eu conto os alunos de A, conto os alunos de B, vou somar os dois. Ao somar os dois, eu já vou ter somado todos os alunos da turma. Só que alguns alunos vão ser somados repetidos, né? Os alunos que fazem análise e álgebra linear simultaneamente vão ser contados 2 vezes. Então, eu vou tirar essa parte. Vou tirar o número de alunos que fazem análise e álgebra linear simultaneamente. E eu tenho esses 3 números, né? Me foram dados. 15 os de análise, 20 os de análise, 15 os de álgebra linear e 7 os que fazem as duas. Então, essa conta dá 20 mais 15 menos 7, que dá 28. Então, o número de alunos na união é 28. Ou seja, tem 28 alunos nessa turma que fazem alguma das duas disciplinas. Agora um exemplo um pouco mais complicado, é a mesma turma de antes, de 50 alunos, só que agora tem 3 disciplinas envolvidas. Tem análise, álgebra linear e teoria dos números. 20 fazem análise e 15 álgebra linear, igual antes, e agora tem 12 que fazem teoria dos números. Do mesmo jeito que antes 7 fazem análise e álgebra linear, e agora 4 fazem análise e teoria dos números, e 3 fazem álgebra linear e teoria dos números. E 2 deles fazem as 3 disciplinas simultaneamente. E eu quero contar quantos alunos fazem pelo menos uma das 3. Aqui deveria ser 3. Muito bem, eu vou definir conjuntos novamente, A, B e C. Então, se você está acostumado com diagramas de Venn, vão ser 3 diagramas assim. Então, as quantidades que vão importar aqui vão ser o número de elementos de A, B e C, onde A, B e C são, respectivamente, os conjuntos de alunos que fazem ou análise, álgebra linear ou teoria dos números. Eu tenho as interseções 2 a 2 também, né, dos que fazem análise, álgebra linear ou análise, teoria dos números ou álgebra linear e teoria dos números, né, correspondem a esses ovais aqui. Essa aqui, essa outra, e essa terceira aqui é a que faz álgebra linear e teoria dos números. Então tem essas 3 ovais, elas se intersectam, né? Elas se intersectam no lugar dos alunos que fazem as 3 disciplinas simultaneamente. Muito bem, e para eu contar o número de alunos que fazem alguma dessas disciplinas, eu vou ter que contar o número de elementos do conjunto A união B união C.
né, aqui nesse diagrama de Venn, é contar tudo que tem dentro aqui do A, do B ou do C. Mas, como eu falei, a gente não vai usar diagramas de Venn, é só para vocês se ambientarem melhor. Até porque para 4 conjuntos ou mais não tem como mais usar diagramas de Venn. Então vamos ver aqui abstratamente como é que eu conto os elementos de uma união de 3 conjuntos. Eu conto de um conjunto mais do segundo mais do terceiro, primeiro. Ao somar essas 3 quantidades, eu já somei todo mundo, pelo menos uma vez. Mas tem gente que eu somei mais do que uma vez. Os elementos da interseção dupla A e interseção B foram somados aqui 2 vezes, porque eles foram somados nos de A e foram somados nos de B. Então, esses aqui eu somei 2 vezes, né? Somei 2 vezes o B interseção C e somei 2 vezes o A interseção C também. Então, eu tenho que tirar, né? Eu tenho que tirar essas quantidades. E nota que esses caras da interseção tripla, eu somei 3 vezes nessa primeira soma, né? Porque eu somei no NA, no NB e no NC. Muito bem, então para dar a união, eu quero contar cada aluno exatamente uma vez. Então eu vou tirar os caras de A interseção B, vou tirar os de A interseção C e vou tirar os de B interseção C. Muito bem, ao fazer isso, eu vou contar corretamente os elementos desses primeiros conjuntos aqui, né? Até aqui. Até aqui, todo mundo que não está na interseção tripla foi contado exatamente uma vez nessas 6 primeiras parcelas. Agora, quem está na interseção tripla, ele foi contado 3 vezes aqui no início, né? Foi contado 3 vezes aqui. E quantas vezes ele foi contado aqui? No A interseção B, ele vai ser contado uma vez, porque os caras que estão em A interseção B e interseção C estão aqui também. No A interseção C, ele vai ser contado uma vez de novo. E no B interseção C, ele vai ser contado uma vez de novo. Então, no começo, nessa primeira soma dessas 3, eu contei os caras da interseção tripla 3 vezes e depois eu subtraí 3 vezes. Então, essas primeiras parcelas aqui não contam quem está na interseção tripla. Então, eu vou somar agora os caras da interseção tripla. Pronto, com isso, com essas 7 parcelas, eu vou ter somado o número de elementos desses conjuntos. Cada elemento vai ser somado exatamente uma vez. E com os números que eu tinha antes, é só fazer a continha: 20 mais 15 mais 12, menos 7, menos 4, menos 3, mais 2. É só recuperar os números ali do outro slide. A gente vai ter 35. Então, tem 35 alunos na turma que fizeram alguma das 3 matérias, né? O número de elementos da união A, união B, união C é exatamente 35. Muito bem, a gente pode generalizar isso aqui. A generalização é o que é chamado princípio da inclusão e exclusão e serve para contar o número de elementos da união de um número finito de conjuntos. É o número de elementos de A1, união A2, união a N. Essa quantidade é a soma do número de elementos de cada um dos conjuntos menos a soma do número de elementos de cada interseção dupla mais a soma do número de elementos de cada interseção tripla, e assim você vai com menos, mais, até no final, que vai dar um menos 1 elevado a n menos 1, vezes o número de elementos da interseção de todos eles. Aqui você tem que pensar um pouco porque é menos 1 elevado a n menos 1 e não menos 1 elevado a n. Né? Basta você olhar nos primeiros aqui e ver como é que está funcionando o sinal. Né? Quando tem um só é par, então é 1. Quando tem 2, deu negativo. Né? Por aí vai. É só você pensar um pouco que você vê que aqui o sinal certo é o elevado a n menos 1. Muito bem. Vamos provar isso. A prova desse teorema é basicamente esse exemplo anterior, só que com n conjuntos. É uma contagem, é exatamente uma contagem. Então vamos fazer assim, para fazer de uma maneira bem explícita. Eu vou contar os elementos da união, eu quero contar cada um exatamente uma vez.
Vou fazer uma hipótese aqui para ficar mais fácil de contar. Eu vou pegar um elemento x e vou supor que ele está nos p primeiros conjuntos, mas não está nos outros. Isso aqui não é uma hipótese que deixa o problema mais particular. Eu uso essa expressão sem perda de generalidade, significando que essa hipótese inclui qualquer caso. Qualquer caso está incluído aqui nessa hipótese. Por quê? Se o x não está em nenhum dos a's, eu vou usar isso aqui com p igual a 0. E aí o x não está em A1, não está em A2, até não está em N. E não está em nenhum. Se o x está em todos, eu vou usar com p igual a n. Então o x está em A1, está em A2, está em AN. Não há n mais 1, mas o n mais 1 não tem. Então aqui não vai ter esse pedaço. E se por outro lado o x estiver em A1 e A3, mas não estiver em A2, eu só troco aqui o nome dos A's, né? Eu troco o A2 pelo A3, o nome deles, e pronto, ele está no A1 e no A2 e não está no A3. Então esse sem perda de generalidade é uma expressão que a gente usa em matemática para quando você mudou o nome das variáveis ou mudou o nome dos conjuntos para que se adeque à demonstração que você está fazendo. Aqui é o que eu fiz, né? Não é verdade que qualquer elemento satisfaz isso aqui, mas isso é verdade depois de eu possivelmente mudar a numeração dos A's, né? Trocar os A's de lugar. Ao invés de fazer A1, A2, A3, A4, fazer A1, A4, A3 e A2. Muito bem. Então o x está nos primeiros conjuntos, mas não nos outros. Eu vou somar agora essa primeira parcela e ver quantas vezes o x está aqui. O x está aqui p vezes, né? Porque ele está nos p primeiros e não está nos demais. Beleza. Na segunda parcela, eu vou somar as interseções duas a duas. Aí o que acontece? Quantas vezes o x aparece aqui somado? Ele vai aparecer sempre que ele estiver numa interseção A e interseção a J. Isso vai acontecer sempre que ele estiver em AI e a J simultaneamente. Então é sempre que eu escolher o I e o J dentre 1 e P. Então isso é a maneira de você escolher dois números dentre P. Isso a gente já viu que se chama combinação de P elementos tomados 2 a 2. A gente já sabe calcular isso. Então, neste somatório, o x está contado, combinação de P tomados 2 a 2 vezes. Da mesma maneira, nesse somatório das interseções triplas, o x vai ser contado, combinação de P tomados 3 a 3 vezes. E por assim em diante, né? Eu vou ter aqui uma soma, né, de várias vezes quanto o x foi contado. Eu vou somar todas elas, né? A primeira é essa P, que é a combinação de P elementos tomados 1 a 1, depois combinação de P elementos tomados 2 a 2, etc. Então, no final, o x vai ser somado esse número de vezes. A soma termina em P menos 1, porque em algum momento aqui o x não vai estar mais nessa interseção. O x está nos p primeiros elementos. Se eu intersectar mais do que p, o x não vai estar lá. Então, essa interseção não vai ter mais o x a partir de algum ponto. A partir do ponto que eu tiver mais do que p interseções. Muito bem, então vai somar até aqui. Então dá essa soma. E agora eu vou ver essa soma de outro jeito. Vou ver que ela é parecida com 1 menos 1 elevado a p. Se você desenvolver 1 menos 1 elevado a p usando o binômio de Newton, fica 1 vezes combinação de p tomado 0 a 0 menos 1 vezes. Aí aqui, na verdade, é 1 elevado a p, né? 1 elevado a p vezes isso, menos 1 elevado a p menos 1 vezes menos 1 elevado a 1, vezes combinação de p tomados 1 a 1, então só tem o menos 1. Esses fatores 1 elevado a k vezes menos 1 elevado a p menos k vão ser sempre mais ou menos 1. E só vai ficar o coeficiente do binômio aqui, né? Vai ter essa soma. Essa soma é quase igual a de cima, tá vendo? Só está faltando o primeiro e tem um sinal trocado, né? Aqui
Embaixo é combinação de P tomado 1 a 1 negativo e em cima é positivo. Então essa soma de baixo é 1 menos A. É 1 menos A. E essa soma de baixo é 0, né? Porque é 1 menos 1 elevado a P. Então o A é 1. Isso é um argumento para mostrar que a soma de cima é 1. E a soma de cima é exatamente o número de vezes que o x é contado naquele somatório. Somatório de somatórios. Então, cada x do conjunto é somado exatamente uma vez aqui. Então, essa soma enorme aqui conta, de fato, o número de elementos da união. Porque quando conta cada elemento da união exatamente uma vez. Muito bem. Agora vamos falar um pouco de divisores. Para isso eu vou definir duas quantidades. Vai ser o piso de x e o teto de x. O piso de um número real é o maior inteiro menor ou igual a x e o teto de um número real é o menor inteiro maior ou igual a x. É o arredondamento para baixo ou arredondamento para cima. Aqui eu tenho o exemplo do π. O π é 3,14 alguma coisa, então o piso de π é 3 e o teto de π é 4. Essa notação é boa para a gente, por exemplo, contar o número de divisores de um certo número. Eu vou contar quantos números entre 1 e 1000 são divisíveis por 7. Como é que eu vou contar isso? Se eu tivesse um número que é múltiplo de 7, né, por exemplo, 7 vezes, sei lá, 96. 7 vezes 96 entre 1 e esse número, né, entre 1 e 7 vezes 96, tem 96 caras múltiplos de 7, né, ou 96 caras divisíveis por 7. Né, porque de 7 em 7 vai ter um deles. Né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí tem o 7. Depois 8, 9, 10, 11, 12, 13, aí tem o 14. De 7 em 7 tem 1. Né, então eu divido por 7 e isso vai me dar exatamente o número de divisores. Mas se eu somar 1 aqui, né, for até 7 vezes 96 mais 1, eu não vou ter um novo divisor de 7 a mais. Né? Só vai dar um novo divisor de 7 quando eu somar mais 7. Uma maneira de fazer essa contagem, então, é dividir o número que eu quero por 7 e pegar o piso, porque eu vou ter um maior inteiro menor ou igual que essa divisão. É o que eu fiz aqui. Então, dividindo por 7 o 10.000, vou ter 1.428 e uns quebrados. Pegando o piso, eu tenho 1.428. Esse é o número de inteiros entre 1 e 10.000 que são divisíveis por 7. Né? Porque de 7 em 7 tem 1 e no finalzinho você não vai contar esse restinho. Isso vai dar exatamente 1.428. Muito bem, a gente pode generalizar isso, né? Ou melhor, juntar isso com o princípio da inclusão e exclusão para fazer uma contagem mais sofisticada. Aqui eu quero contar o número de inteiros entre 1 e 19.000 que não são divisíveis nem por 2, nem por 3, nem por 5. Então é bem diferente desse exercício de antes. Aqui eu contei os divisíveis por 7. Aqui eu não vou contar os divisíveis por 2, nem por 3, nem por 5. Eu vou contar os que não são, o complemento. Né? Então aqui eu defino alguns conjuntos para facilitar. Eu vou definir o A como sendo o conjunto universo que eu estou contando. O A1 os múltiplos de 2, o A2 os múltiplos de 3 e o A3 os múltiplos de 5. Aqui não é K em N. Ah, tá certo, é K em N. São os X em A, né? Os números entre 1 e 19.000, que são múltiplos de 2, que são múltiplos de 3 e múltiplos de 5. Muito bem. O número que a gente quer são os números entre 1 e 19.000 que não são múltiplos nem de 2, nem de 3, nem de 5. Então, o que eu quero é o número de elementos de A menos o número de elementos da união. Eu quero tirar a união de A1, A2, A3 do A e ver quanto sobra. Para fazer isso, então, tem que contar o número de A menos o número da união, o número de elementos da união A1, A2, A3. O número de elementos de A é 19.000, é claro,
E o número de elementos da união, eu vou usar o princípio da inclusão e exclusão. Aqui não tem esse C. Eu já usei isso antes para 3 conjuntos, né? Eu usei aqui em cima. O número de elementos da união de 3 conjuntos é a soma de cada um, do número de elementos de cada um deles, menos a soma dos números de elementos das interseções duplas, mais o número de elementos da interseção tripla. É o que eu fiz aqui. Então, o número de elementos de A já estava, menos o número de elementos da união. Eu somei os de A1 com os de A2 com os de A3, menos os das interseções duplas, mais o da interseção tripla. Isso vai me dar exatamente o número de elementos da união dos 3. Agora, como é que eu vou calcular cada um desses? Esses 3 primeiros é a mesma estratégia que eu usei ali para fazer os divisíveis por 7. Né? Porque o número de elementos de A1 são os divisíveis por 2. Então é 19.000 sobre 2 o piso. É a mesma coisa para o A2 e para o A3. Agora, para o A1 interseção A2, eu tenho que ver os divisíveis por 6. Os que são múltiplos de 2 e 3 simultaneamente. Então é a mesma estratégia, né? Eu só divido por 6 e pego o piso. Para o A2 e para o A3, para a interseção A1, A3 e A2, A3 é a mesma coisa. E também para a interseção tripla. Aqui funcionou de maneira simples porque o 2, o 3 e o 5 são primos entre si. Né? Se eu estivesse olhando para, ao invés de 2, 3 e 5, 2, 3 e 10, aí seria um pouco diferente, teria uma contagem um pouco diferente. Mas no caso que eles são primos entre si, né, a gente pode contar dessa maneira aqui. Então, o número de elementos que eu estou procurando é essa conta maluca aqui. Vocês podem fazer aí depois. Muito bem. Agora vamos definir a função phi de Euler. A função phi de Euler é definida como sendo a função que associa a cada inteiro m o número de divisores positivos menores que m e relativamente primos com m. É menores ou iguais aqui, né? É menores ou iguais. E esse aqui é o phi minúsculo grego, né? Uma letra grega. E o Euler, para quem não está acostumado, se lê Euler, né? Seria alguma coisa assim, Euler. Muito bem. Vamos ver um exemplo aqui da função phi de Euler. A função phi de Euler de um primo p é p menos 1, porque qualquer número menor que p é relativamente primo com p. Aqui, na verdade, a gente soma menores mesmo, desculpa, não é menores ou iguais, é menores mesmo, exatamente menores, porque não conta o p, né? Conta do 1, ter positivo, conta do 1 até o m menos 1. Então, quando P é primo, todo mundo é relativamente primo com P. Então, eu conto todo mundo. No caso do 6, né? No caso do 6, m igual a 6, qual o conjunto desses caras que é relativamente primo com 6? Né? Os números menores que 6 são esses, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é relativamente primo com 6, o 4 não, porque os dois são pares. O 3 também não. E o 2 também não. Então, só tem o 1 e o 5. Por isso, o φ de 6 é igual a 2. No caso do 10, né, m igual a 10, eu tenho aqui os números entre 1 e 10. Né? Agora, quais são relativamente primos com o 10? Tem o 1, o 1 é. O 2 não é, né, porque o 2 é divisor do 10. O 3 é. Né, o 3 é primo com o 10, então ele fica. O 4 não é, porque o 4, o MDC do 4 com o 10 é 2, então não. O 5 não é primo com o 10, porque ele é divisor do 10. O 6 tem MDC com o 10 igual a 2, então também não entra. O 7 é primo com o 10, então ele entra. E o 8 não é primo com o 10, porque ele é par. E o 9 é primo com o 10. Então aqui está errado, inclusive. Não deveria ser 3, aqui é 4. São 4 números
que são menores do que 10, maiores ou iguais a 1 e primos com 10. É o que está falando aqui. Que associa cada número inteiro positivo m, o número de inteiros positivos menores que m. No caso do 10, a gente contou o 1, o 3, o 7 e o 9. Muito bem, então a função phi de Euler, a definição é essa, ela entra em vários lugares da teoria dos números. Como você pode ver, você teria que verificar de um em um os números, né, quais são primos com um número, quais não são, para calcular ela. Mas tem uma maneira eficiente de calcular a função phi de Euler, que é com essa fórmula aqui. A demonstração está aí no livro, vocês podem olhar, é uma contagem e usa o princípio da inclusão e exclusão. Eu não vou fazer aqui, porque é um pouco trabalhosa, mas vocês devem olhar aí. Como é que é essa fórmula? Você pega o m, fatora ele como produto de primos distintos, cada primo vai ter uma potência aqui, e você faz essa conta em m vezes 1 menos 1 sobre P1, vezes 1 menos 1 sobre P2, vezes 1 menos 1 sobre PR. Essa conta vai te dar a função phi de Euler de m. No caso do 10, vamos testar aqui essa fórmula para o m igual a 10. A decomposição do 10 é 2 vezes 5. 2 vezes 5. Aí, como é que vai ficar essa conta, né? Vai ficar 10 vezes... Aí eu tenho que botar 1 menos 1 sobre 2, né? Meio. Vezes 1 menos 1 sobre 5. 1 menos 1 sobre 5. Agora, o que vai dar essa conta? Eu vou multiplicar 2 ali no primeiro. Vai dar 2 menos 1. E vou multiplicar 5 no outro fator. Então vai dar 5 menos 1. Está correto? Acho que sim. Então, 2 menos 1 é 1. 5 menos 1 é 4. Então, dá 4. Como a gente tinha calculado antes, né? Aqui lembra que tem um erro de digitação. Deveria ser 4 aqui, né? Aqui é 4. Então, a função phi de Euler do 10 é 4. Porque é 10 vezes 1 menos meio vezes 1 menos 1 quinto. Dá 4. Muito bem, isso aqui é um jeito muito fácil de calcular a função phi de Euler de um inteiro. Muito bem, para terminar, vamos calcular essa quantidade aí das permutações caóticas. A gente vai dizer que uma permutação simples de n elementos é caótica quando nenhum dos elementos fica na posição original. Você tem n elementos, você faz uma permutação. Se todos eles necessariamente saíram do lugar que eles estavam, a gente vai dizer que isso é uma permutação caótica. E vamos denotar por dn o número de permutações caóticas de n elementos. Bom, por exemplo, 2, 3, 1 é uma permutação caótica do 1, 2, 3. Eu troquei todos de lugar aqui. E 3, 2, 4, 1 não é uma permutação caótica do 1, 2, 3, 4, porque o 2 ficou no lugar dele, né? O 2 está aqui parado, então não é verdade que eu troquei todos de lugar. Se você parar para pensar um pouco, aqui tem outro typo. O D1 é 0, né? Porque para um elemento só tem uma permutação, que é manter o elemento onde ele está. E essa permutação não é caótica. Para D igual a 2 tem dois elementos. Então, um jeito é não permutar, deixar eles parados. E o outro jeito é trocar eles de lugar. Essa segunda é caótica. Então, D2 é 1. E o D3 é 2. Né? Tem essa permutação caótica que eu descrevi aqui em cima. E se você pensar um pouco mais, você consegue ver a outra e ver que não tem mais nenhuma. Para 4 ou mais, já você também consegue ver na mão, claro, mas começa a ficar grande a conta, né? Mas tem uma fórmula para calcular o número de permutações caóticas, né, de n elementos. A fórmula é essa aqui. N fatorial vezes 1 menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, etc.
pode parecer meio esquisito, né? Porque eu poderia cortar o 1 com 1 aqui, né? E é realmente meio esquisito. Mas é uma vantagem você escrever assim, ao invés de cortar, porque assim é mais fácil de lembrar, né? Porque não vai começar do meio. Segundo, assim vai valer para n igual a 1 também, né? Porque para n igual a 1 vai ser 1 fatorial vezes 1 menos 1 sobre 1. E acabou. Então vai dar 0, né? Que é o que eu tinha falado antes, o d1 é 0. E para d igual a 2 e 3, você verifica que isso aqui também é verdade. Muito bem, vamos provar essa fórmula aqui do número de permutações caóticas. A gente vai provar por indução. Então, vou definir primeiro um conjunto AN, ou melhor, um conjunto AJ, que vai ser o número que vai ser as permutações que mantêm o JES em elemento fixo. Então, A1 são as permutações que mantêm o 1 fixo, A2 as que mantêm o 2 fixo, etc. Até a N as que mantêm o Nésimo fixo. Muito bem. Isso aqui são todas as permutações, tá? Eu não estou contando só as caóticas ainda. Isso aqui inclui todas. Então, no caso da... sei lá, se o N for 3, então o A3 vai ter as permutações que fixam o 3. Então, vai ter a 1, 2, 3 e a 2, 1, 3. Só vai ter essas duas. Isso. E se tivesse, sei lá, o A2, vão ser as permutações que mantêm o 2 fixo. Então, 1, 2, 3 e 3, 2, 1. Muito bem. Essas aqui não vão dar todas, né? Porque tem as caóticas, né, que não estão aqui. E é exatamente isso. As caóticas vão ser aquelas que não estão em nenhum desses conjuntos. Porque se uma permutação não está em nenhum desses conjuntos, isso é dizer que ela não mantém ninguém fixo. Isso é dizer que ela é caótica. E é essas que a gente quer contar. Então a gente vai fazer uma contagem muito parecida com o que a gente fez nesse exercício aqui, né? O número total menos um número de uma união. É o que eu vou fazer aqui. Eu quero contar o número total de permutações menos o número de da união de A1, A2, a N. Para isso eu vou precisar saber o número dessas permutações, né, e das interseções. O número de elementos de cada AI desses são as permutações de n menos 1 elementos, porque se eu tinha n elementos e mantenho 1 fixo, agora eu estou permutando n menos 1. Então vai dar n menos 1 fatorial. Se eu quero saber o número de elementos da interseção de AI com a J, quer dizer que eu estou mantendo o I fixo e o J fixo simultaneamente. Então, eu estou contando as permutações de n menos 2 elementos. Isso é n menos 2 fatorial em número. E por aí vai, até a última, que é a interseção de todos, que mantém todos fixos, ou seja, só tem uma, que é 1, 2, 3, 4, n. Aqui não permuta nada. Muito bem, então eu tenho o número de elementos aqui das interseções múltiplas, tem o número dos AJs, e eu vou fazer a conta. Eu quero primeiro fazer a conta da união. A união, vou usar o princípio da inclusão e exclusão de novo. O número de elementos da união, o número de elementos de cada um deles somado, menos o número de elementos das interseções duplas, mais o número de elementos das interseções triplas, mais, menos elevado a n menos 1, o número de elementos da interseção de todos eles. Muito bem. Esses números aqui a gente contou antes, mas a gente contou individualmente, né? Para cada IJ, cada IJK, etc. Por exemplo, esse primeiro é n menos 1 fatorial. Mas cada um deles é n menos 1 fatorial. Né? Eu estou somando n deles, n vezes n menos 1 fatorial. Aqui, o número de cada interseção dessa é n menos 2 fatorial. Mas eu vou montar essas interseções sempre que eu escolher 2, o I e o J de 1 a n. E tem combinação de n tomados 2 a 2 maneiras de fazer isso. Então, o número de elementos dessa soma inteira aqui, da segunda parcela, é combinação de n elementos tomados 2 a 2 vezes n menos 2 fatorial. E etc. Isso vai fazendo mais até o último, que vai dar menos elevado a n menos 1
vezes 1, né, essencialmente. Eu vou escrever 1 como combinação de n tomado n a n, porque aqui eu escolhi n conjuntos. Muito bem, agora esses números binomiais aqui, nota que o número binomial Cn2, né, Cn2, ele a gente já viu isso aqui, ele é uma fração, ele é n fatorial dividido por 2 fatorial, n menos 2 fatorial. Essa é a conta da combinação de n elementos tomados 2 a 2. E eu estou multiplicando esse cara por n menos 2 fatorial. Então vai cortar esse n menos 2 fatorial, né? Vai ficar n fatorial sobre 2 fatorial, que é o que eu botei aqui. E vai acontecer a mesma coisa nos outros, né? Se olhar com cuidado, vai acontecer a mesma coisa nos outros, vai cortar vários caras e vai dar essa soma de n fatorial sobre 1 menos n fatorial sobre 2 fatorial, etc. até o último. E aqui dá para botar o n fatorial em evidência, né? E fica essa soma aqui dentro, que é 1 sobre 1 fatorial, menos 1 sobre 2 fatorial, etc. até 1 sobre n fatorial com o sinal certo. Isso é o número de elementos da união. E a gente queria contar o número total menos o número de elementos da união. O número de permutações de n elementos, que é n fatorial, menos o número de elementos da união. Então é n fatorial menos essa quantidade aqui de cima. Aí você põe o n fatorial em evidência e vai dar o resultado do teorema. Então é uma aplicação direta do princípio da inclusão e exclusão. E, é claro, um certo cuidado aqui para fazer as contas com os índices, etc. Né? Mas não tem nenhuma ideia sofisticada aqui. Muito bem, para terminar, vamos fazer um exemplo desse teorema. A gente quer contar as permutações desses 8 números, que tem exatamente 5 nas posições originais. Então, não é uma permutação caótica e também não é uma permutação qualquer. Eu vou manter 5 na posição original e vou permutar os outros. E eu tenho que permutar os outros 3 de maneira caótica. Não posso manter nenhum dos outros 3, porque senão eu vou ter mantido 6 na posição original. Então, como é que eu conto isso? Eu conto primeiro combinação de 8 elementos tomados 5 a 5 para escolher aqueles 5 que vão ficar parados. E depois eu multiplico por D3, que é a maneira de fazer as permutações caóticas dos 3 que sobraram. E simplesmente multiplico as duas quantidades. E isso usando as fórmulas lá de antes, né? A combinação de 8 elementos tomados 5 a 5 é 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. E o D3, a gente acabou de calcular lá em cima, é 3 fatorial. Vamos ver aqui a fórmula. Ele é 3 fatorial vezes 1 menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial. Vou colocar aqui. E aí você faz a continha aqui, corta o 3 fatorial, né, etc. Vai dar 672. Então tem 672 maneiras de permutar 8 números, mantendo 5 deles exatamente nas posições originais. Muito bem, isso aqui termina a aula de hoje. Da próxima vez a gente vai começar o capítulo 5.